Bom, então vamos lá começar a leitura desse livro. Lindo, ele já está todo marcado porque eu já tenho outros grupos que já estão mais avançados. É um livro lindo mesmo, é um presente. Acho que é um presente que a Michelle deu para gente, porque estava precisando de um livro com essas características que esse livro tem. Eu vou contar para vocês rapidamente aqui o que eu imagino que sejam as maiores contribuições do livro. Não vou dar nenhum grande spoiler, mas só vou contar para vocês e vou dizer como que eu pretendo fazer a leitura do livro e ver se vocês estão de acordo que a gente siga nesse caminho desse modo, tá bom? O trajeto desse modo. Eu fiz uma resenha desse livro que eu submeti lá para Estilos da Clínica, que é uma revista, uma revista muito interessante sobre psicanálise. Se vocês não conhecerem, vale a pena conhecerem, acessem depois. E tive a felicidade de ser publicado em dezembro. Depois eu ponho aqui para vocês. É uma resenha, do livro. Daí vocês dão uma olhada também ali. Tem mais algumas coisas que eu proponho, enfim. É, bom, a primeira coisa que eu queria trazer para vocês é que esse livro ele tem uma característica de ser leve no estilo, rigoroso e profundo no conteúdo, o que não é uma coisa muito óbvia na escrita lacaniana, certo? Geralmente as leituras que são muito simples assim não, perdem a profundidade e as que são mais profundas a gente não consegue entender muitas vezes, fica perdido, enfim. Eu acho que então a Michelle tem essa qualidade que é muito fundamental e que eu procuro seguir assim aqui também. Acho que é um traço bem meu e de quem está comigo na clínica. Eu acho que a gente não precisa fazer uma psicanálise que ninguém entende e nem precisa perder o rigor e a profundidade, porque a gente consegue ser compreendido, certo? Então, acho que isso é muito importante. É, Caso vocês decidam avançar a leitura antes do nosso encontro, porque tem gente que gosta de fazer isso, eu recomendo fortemente que vocês não negligenciem as notas de rodapé, porque é um livro que está com notas de rodapé muito interessantes. Então não pulem, sabe, achando que a nota de rodapé não é tão importante. Acho que a Michelle fez um estilo meio freudiano, sabe aqueles textos do Freud, que a gente na nota tem a coisa mais importante daquele item do texto, assim? Esse livro tem essa característica. É, é um livro que desmonta muitos mitos lacanianos, muitos. Eu, inclusive, fiz uma brincadeira. Tem um livro, de um livro infantil da Eva Furnari, que até foi o livro que a minha filha aprendeu a ler, e é um livro que ela fala do não confunda. Aí ela, né, não confunda panela com janela, né? Eu nem sei se é isso mesmo, a Mara deve saber, mas enfim, ela vai fazer dessa brincadeira para o aprendizado da leitura. E eu fiz um não confunda lacaniano, que eu coloquei lá na resenha, e eu vou ler para vocês esses pequenos itens do não confunda, para vocês saberem o que a gente deve alcançar é, ao, ao atravessar essa leitura, do modo que a gente vai atravessar aqui. Então, o livro oferece um não confundir o fenômeno que é narrado lá no nosso consultório pelo paciente com os elementos que determinam a estrutura. Não confunda a castração como impedimento em si com uma barreira natural, quase natural, que faz de um ser da necessidade um sujeito barrado. Ainda que vocês não entendam todos os não confundas, não fiquem aflitas. A gente vai passar por cada um deles no livro, tá bom? Eles não estão no livro, como eu escrevi, mas eu vou lembrar vocês que é do meu não confunda. Não confunda o mito edípico com o que há de simbólico nele. Não confunda a atualidade na clínica com a clínica na atualidade, que são esses mitos que eu acabei de falar que ela quebra, como, por exemplo, que o complexo de Édipo não seria mais importante, está ultrapassado, demodê, o último Lacan não tem nada a ver com isso, certo? Isso é um mito. Não confundir um diagnóstico como o de autismo, por exemplo,
com estratégias bem-sucedidas de negação do desejo na neurose obsessiva. Por exemplo, isso é uma confusão que a gente faz nos grupos de supervisão muitas vezes. A gente tem que desconfundir o autismo da neurose obsessiva. Não confundir um diagnóstico de TOD da psiquiatria com a saída sintomática neurótica da psicanálise. Não confundir o diagnóstico da síndrome do pânico, também da psiquiatria, com o estado de suspensão do sujeito na fobia. A gente vai ver que linda descrição e estudo profundo que a Michelle apresenta para a gente aqui sobre a fobia. Não confunde, não só, né? Também a histeria, a neurose obsessiva, as outras estruturas também. Não confundir o trauma, que produz um sintoma, com o real, circunscrito simbolicamente como traumático. E por fim, a gente não confundir as coordenadas estruturais com certezas imaginárias e de manuais, que esse é o maior passo que esse livro dá. Então, só quis trazer brevemente aqui para vocês esse meu não confunda, que eu acho que é um- uma bússola para a gente não esquecer na nossa leitura. E aí eu vou propor que a gente comece finalmente e que a gente faça a leitura da seguinte forma. A gente vai começar lendo a apresentação do Christian, que tem uma crítica super bacana, interessante, uma crítica fecunda aí para os nossos estudos. E depois eu proponho que a gente leia. Quando a gente for ler a estrutura, a gente leia, por exemplo, neurose, e depois a gente pule para o fim do livro e vá na intervenção na neurose. Entenderam? Em vez da gente ler neurose, psicose, perversão e depois intervenção na neurose, na psicose, na perversão, vamos fazer neurose, intervenção na neurose, psicose, intervenção na psicose, que eu acho que assim fica mais, vai fazer mais sentido. O que vocês acham? Aceitam a minha proposta? A gente vai ler o livro desordenadamente, tá? A gente vai ler o livro ao nosso modo. Fica mais arrumadinho. Eu acho, Catarina. Eu acho que faz mais sentido a gente pegar a teoria e depois pensar na prática, pensar nos exemplos clínicos, né? Acho que fica melhor, tá bom? Então, é isso. Tem uma outra coisa que eu quero contar para vocês, nem todo mundo presta atenção nisso e eu achei que vale a pena dizer, que é um livro absolutamente lacaniano. Se vocês olharem as referências bibliográficas, a Michelle usa praticamente Freud e Lacan. Basicamente isso. Então, é um livro que ela vai dizendo, não sou eu que digo, quem está dizendo é o Lacan. Acho bonito isso, né? Da gente recortar. Eu não sei se todo mundo prestou atenção. Eu adoro ir nas referências. Quando eu pego um livro, eu vou direto nas referências para ver quais são os autores que aquele escritor resolveu escolher, porque assim a gente mais ou menos sabe quais são os caminhos que ele vai fazer, os lugares onde ele se inspirou, né? E é legal ver aqui que a inspiração dela é basicamente. é, Freud e Lacan, além dos outros livros dela mesma que ela refere. Ok? Alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário? Podemos começar? Então, bora! Ela começa com uma dedicatória para Alejo in memória, que me ensinou o necessário caminho da leitura lacaniana de Freud. Eu particularmente fiquei emocionada com essa dedicatória, porque o Alejo, ele foi um psicanalista muito importante, um argentino que foi morar no Brasil e que durante muitos anos, os psicanalistas que hoje a gente estuda, que vocês conhecem e eu também, aprenderam Freud com ele. O Christian, a Michelle, muitos desses psicanalistas estudaram Freud com o Alejo. E eu tive a sorte de estudar também com ele, quando ele já estava mais no final da vida. E ele era mesmo uma pessoa muito especial, assim. E por que que eu acho interessante ela ter dedicado o livro a ele? Porque é um livro que fala de uma coisa que é o Lacan, ele não fala em cronologia. O Lacan fala em retroação. Então, aquilo que foi o início, ele não é algo que fica no passado, num tempo cronológico. O início só é aquilo que vai marcar
vai ser marcado pelo S2, certo? Na leitura lacaniana. Então, quando a Michelle traz um professor, alguém com quem ela estudou dos inícios, num livro, num tempo avançado da carreira dela, ela está contando para a gente que ela segue nesse rigor lacaniano da retroação. Ela não está dizendo o Alejo já não serve mais, porque ele ficou lá no passado, porque ele falava muito das pulsões. Não, ela está dizendo hoje eu escrevo um livro e retomo desde as origens daquilo que eu escrevi em algum outro momento. Certo? Faz sentido isso para vocês? Eu acho que é, é muito lacaniano, na minha opinião, né? Se vocês não entenderem alguma coisa, principalmente quem tem menos familiarizado com esses termos e tal, perguntem, tá bom? Bom, aí vamos lá. Se nossos referenciais são sempre estáveis e seguros, é por serem estruturais, é por estarem ligados às vias de construções significantes. Uma citação do Lacan no Seminário 5. O significante determina o sujeito, eu lhes digo, na medida em que necessariamente é isso o que quer dizer a experiência psicanalítica. Mas sigamos as consequências dessas premissas necessárias. O significante determina o sujeito. O sujeito toma dele uma estrutura. Seminário 9. Isso aqui é baita importante. Bué importante, como se diz aqui em Portugal. Ou seja, sujeito. Depois eu mando para vocês, se vocês quiserem. Tem um livro, um texto muito bonito da Cristina Kupfer. Eu já citei esse texto algumas vezes. Ela fala sobre a origem do termo sujeito. Sujeito é subjectum, do latim, subjaz. Ele está submetido a alguma coisa. Então, o que ela escolheu aqui como é a introdução, né, para esse livro são duas citações. Uma é a importância do que é estrutural. Se a gente pode trabalhar, é porque existem coisas estáveis e que existe uma relação entre elas, porque senão a gente vai estar no, no campo do analista intuitivo ou do analista que tem um bom feeling ou que, sei lá, é outra coisa, isso não é psicanálise lacaniana. E a outra importância é o significante é aquilo, justamente o sujeito é sujeito porque está assujeitado às suas condições significantes. O significante informa, dá forma a esse sujeito, a essa submissão, certo? Bom, vamos então para a apresentação do Christian. Isso não é nenhuma novidade o que eu falei, né? Tava todo mundo tranquilo com isso? Então vamos lá. Christian. No presente trabalho, o leitor encontrará uma exposição lúcida e rigorosamente informada da teoria das estruturas clínicas na psicanálise de Lacan e suas implicações diferenciais para a prática da interpretação. Muitas vezes reduzida a um esquema classificatório, essencializado e moral, as estruturas vêm sendo objeto de críticas filosóficas, bem como diluídas em leituras psicologizantes. Por isso, vem em boa hora essa retomada da lógica estrutural, que comanda a concepção de sujeito e de desejo em Lacan, a partir da qual a estrutura da linguagem permite redefinir o campo de produção dos sintomas. O texto enfatiza uma diferença que nem sempre está clara entre os comentadores, qual seja, entre o funcionamento estrutural e os sintomas.
Isso aqui é bastante importante, porque nós mesmos nos confundimos, né? É muito comum a gente receber alguém no consultório que, por exemplo, que chega com uma questão amorosa. E o que que acontece de cara com a gente? O que que a gente pensa assim? Qual é a hipótese que a gente faz estrutural? Neurose? Nossa, O quê? O neurose o quê, Gabi? eu falei só neurose. Uma questão amorosa, a gente vai falar, pensar numa neurose histérica, não é? Hum, Aí a pessoa chega com uma questão, sei lá, com tiques, ou com repetições, ou com. E a gente pensa numa neurose obsessiva, pelo fenômeno que chega ali pra gente, certo? Eu ainda não vou dar exemplo clínico hoje, porque senão tem que interromper muito o vídeo. Se eu der algum, vou transformar para conseguir que ele, que ele fique aqui. Bom, enfim, isso permite desdobrar a tríade clássica formada por neurose, perversão e psicose em estruturas sintomáticas e assintomáticas. Outra distinção importante que o Christian faz. Uma pessoa chega para a gente no consultório não necessariamente com sintomas. As estruturas não têm a, quer dizer, não é que elas não têm a ver, mas a gente não vai pensar na estrutura a partir do sintoma, como faz a medicina, né? O que é que você está sentindo? Dor de cabeça, febre? Quais são os seus sintomas? E aí, quando você conta para o médico quais são os sintomas, ele vai buscar, a partir do sintoma, a definição da patologia que ele imagina, ou do diagnóstico que ele imagina que ele deve tratar. É isso que a gente não vai fazer, que é o mais difícil, porque a gente tende naturalmente a fazer isso. Esse é o nosso movimento natural, porque a psicanálise, a leitura diagnóstica da psicanálise, ela não é natural e intuitiva, ela é anti-intuitiva. Ou seja, é quase como se eu estivesse dizendo assim: a gente tem que escutar, mas não aquilo que o paciente está dizendo, né? O que não é muito fácil, né? Estava pensando numa sessão de uma pessoa que falou, 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 falou. Foi muito difícil, porque era uma fala muito organizada, muito racional, muito. Enfim, não tinha. Parecia que não tinha nada ali para além de uma certa razão, e uma narrativa de eventos, né? Agora, por exemplo, no início do ano é difícil, todo mundo chega contando do seu Natal, do seu Ano Novo, sei lá como foram as férias. É quase, a gente quase acha que isso é uma conversa comum, né? E, e aí ficou muito mais difícil fazer essa escuta flutuante. Quanto mais o sujeito é próximo do seu mundo, mais difícil fica de você fazer a escuta, certo? É super interessante isso, Fernanda, N- porque é isso, né? Quanto a gente precisa fugir desse lugar familiar, né? Ah, eu sei que Exatamente. é isso. E isso fez muito sentido para mim quando eu comecei a atender na língua francesa, porque quando Aham. perguntavam, ah, mas como que você vai, né, saber o que que a pessoa está falando? E justamente Isso, eu não, como é bom poder justamente me não precisa. aproveitar, Sim, poder me aproveitar disso também nesse, claro, né, usar isto também nesse exatamente. sentido de, eu não sei o que que é isso, o que que, né? Você fica pela língua colocada num lugar de não saber interessante, né? Sabe que tem textos bonitos sobre isso, Heloína. Tem gente que estuda isso, até eu, em português do Brasil e português de Portugal, tenho essa possibilidade, essa felicidade, né? Quando uma pessoa que está conversando comigo fala alguma coisa que eu não sei o que é e me coloca nesse lugar de não saber com muita frequência. Isso é muito bom. Quando a gente atende em outra língua, tem essa inverso do que a gente pensa de que não é possível atender o paciente, né?
É uma possibilidade bem interessante, né? Imagino que as portuguesas atendendo os brasileiros também sentem a mesma coisa, né, Catarina? Gabi também já atendeu em francês, né, Gabi? Em francês não, mas em inglês sim. Em inglês. Ah, é verdade, você tem. Dá um pouco a mesma. Verdade, dá na mesma. Mesmo que a gente Sim. fale bem a língua, né? Tem algo que nos escapa. É bem interessante isso. Porque o inconsciente não é estruturado como uma língua, ele é estruturado como uma linguagem. Então, aquilo que é estrutural não vai escapa anyway, seja na língua que for. E é muito mais fácil a gente conseguir encontrar esses escapes quando a gente não está na mesma língua. É mais difícil quando as coisas são. O imaginário fica mais capturado. A gente fica mais capturada pelo imaginário quando a gente entende tudo, quando o paciente tem problemas parecidos com os nossos, né? É mais difícil. Eu, de vez em Eu quando. estava a pensar nisso, Fernanda, que às vezes na nossa própria língua eh, escorregamos mais facilmente. Exatamente, Catarina, é isso mesmo. Na nossa língua fica. A gente tem que trabalhar. Exige da gente mais esforço, né? E quanto mais, às vezes eu dou supervisão assim, gente, de alguém que está escutando alguém com uma questão próxima. Então, sei lá, a analista está se separando e a analisanda também. E aí ela vem e diz, eu preciso, Fernanda, me ajuda, porque eu não sei nem se eu consigo continuar. Ela fala umas coisas que eu acho que ela tem razão, né? E é isso aí. A gente precisa é, conseguir, esse é o nosso trabalho, conseguir fazer essa distinção. E esse livro nos ajudará bastante nisso. Eu até proponho, se vocês quiserem, que vocês comecem a fazer um esquema com esse livro, façam um quadro, tenham as distinções, escrevam o que é da neurose, o que é da psicose, o que é da perversão, qual tipo de intervenção a Michelle propõe, porque isso pode se tornar, assim, para estudar, um guia bem interessante. Façam isso. Aproveitem, né, quando a gente for passando por cada coisa, façam. Eu até já contei, tem gente que faz grupo comigo há muito tempo aqui, que teve uma época que eu tinha 3 caderninhos, né? Não sei se a Fê já passou por isso. Eu tinha 3 caderninhos, um da neurose, um da psicose e um da perversão. E eu, toda vez que eu escutava alguma coisa na neurose, da histeria, eu ia lá no meu canto do caderninho da histeria e colocava. E eu tenho um arquivo dessas características dali ou daqui. E daquelas que são das 3 estruturas. Bom, isso permite desdobrar a tríade clássica formada por neurose, perversão e psicose em estruturas sintomáticas e assintomáticas, isolando dessa maneira a teoria do sujeito da psicopatologia. Acabamos de falar. Pode-se dizer que, nesse ponto, o procedimento de Lacan teria diferido substancialmente de Freud, para quem, segundo certa recepção relativamente estável entre os comentadores, teria deduzido a hipótese do inconsciente das formações de sintomas e de seus equivalentes, como os xistes, as transferências e as demais psicopatologias da vida cotidiana. Aqui vai mais uma distinção importante. Essa apresentação, cada frase dela tem uma teoria densa e enorme por trás. O Christian foi bem denso nessa apresentação. A gente pode depois, cada um ler como quiser. Eu só vou trazer um pouco por onde eu iria aqui, tá? Então, aqui o Christian está dizendo que isso é curioso, porque o Freud, ele fez o caminho, é, é um caminho que contrasta com esse do Lacan. A hipótese do inconsciente do Freud é a partir dos sintomas, dos sonhos, dos xistes, é isso que ele diz, as formações inconscientes. O Freud diz assim: a gente vai saber escutar o inconsciente. Então a gente escuta essas formações para saber o que esse inconsciente está trazendo para a gente. E a gente aprende psicanálise assim. Então, quando a gente vai para o Lacan, a gente tem que um pouco desaprender isso que a gente aprendeu, sem perder o essencial do que foi aprendido. Essa é a dificuldade, porque a gente não vai largar isso. Os sonhos continuam importantes, os xistes continuam
sendo importantes, os atos falhos são importantes, né? Eu sempre esqueço, agora ainda bem que a Catarina está aqui, ela vai dizer de novo para mim o ato falho, que vocês sabem como é ato falho em português de Portugal? Vai, Catarina. Lapso, ou Não, ato mas aquela falhado. mais bonitinha. Escapou minha boca para a verdade. Fugiu uma boca para a verdade. Fugiu uma boca para a verdade. Fugiu minha boca para a verdade. Olha que coisa interessante, né? É uma expressão muito antiga. Sim, e muito precisa, né? Quer dizer, a boca foge para a verdade. Ops, ps, ps, volta, 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 né? Esse é um ato falho. Muito legal. E aqui eles falam ato falhado, né? Um ato falhado. Eu não sei como que é aí na França, Heloína. Como que se fala ato falho? Ah, eu preciso pensar. Agora me deu um bom. Não é alguma coisa muito específica. Se for, depois você conta pra Eu gente. conto, eu conto. Você Tá manda bom, lá no porque grupo. achei tão bonito isso, É né? Porque muito aí bonito. também, assim, é um ato falhado e eu já ouvi alguém dizer, né, que é um ato réussi, na verdade, que não tem falha nele, na verdade. Exatamente. É o ato mais menos falhado, né? Digamos Isso. assim, né? É isso Tô aí. pensando em acte manqué, mas não sei se é isso. Art manqué? Pode ser. Acte manqué? Act manqué. Não, Que acho que não. manque, Que que falta, mas eu não falta. tenho certeza também. Tem que Tá bom, vamos confirmar. ver. Depois ficam as francesas trazem pra gente essa informação. Tá bom? É, enfim, então aqui o Christian está apontando que esse livro traz justamente no Freud, a fronteira entre o normal e bom, isso é uma outra coisa. Então, que a dedução do Freud é por esse caminho do sintoma para o inconsciente, né? Ele deduz o inconsciente assim. E o Lacan, não. E a Michelle traz isso também com clareza aqui. Tendo o sonho como a via régia para o inconsciente e tomando o sonho como equivalente do sintoma, dissolvia-se assim a linha divisória tão cara à psiquiatria que lhe era contemporânea entre normalidade e patologia. Para isso, Freud teria adotado uma atitude dimensional e continuista entre sintoma, inibição e angústia, bem como entre o agrupamento de sintomas e a proposição de diagnóstica. Bom, aqui também vale dar ao Freud o crédito do Freud, né? Ah, já foi o Freud que dissolve essa fronteira entre o normal e o patológico. O Lacan ainda faz mais por isso, mas o Freud já está lá no Freud essa dissolução. Já não fica mais tão claro o que é normal e o que não é, né? O Freud introduz a ideia de que a normalidade chama-se neurose, certo? Ou seja, os normais já não existem mais. Quem seriam eles, né? A gente poderia ficar curada de uma neurose, então ter uma neurose curada, assim, mas já está lá, né? Por quê? Porque todo mundo sonha, todo mundo erra, todo mundo faz ato falho, todo mundo produz formação do inconsciente. Então não teria alguém livre disso. Diferença importante entre o Freud e o Lacan. Para o Freud, a normalidade e a patologia seria uma questão de gradação, certo? Então, as intensidades, né, que dariam a diferença entre o normal e o patológico. Para o Lacan, não. Para o Lacan, ele pensa o sujeito, ele parte da estrutura da linguagem para pensar o sujeito e secundariamente o sintoma. Então é outro caminho, certo? Isso tudo é spoiler, a gente vai ver no passo a passo aqui do livro. Fiel a esse aspecto da teoria freudiana, Lacan, segundo a apresentação de Michele Roman Faria, teria encontrado um caminho semelhante ao postular a independência relativa entre sintoma e estrutura clínica. Há fetiche e delírio na neurose. Ideias obsessivas podem acontecer em uma estrutura histérica.
Uma fobia pode prescindir da apresentação clínica de um sintoma fóbico. Esse é a espinha dorsal do livro, né? Que eu falei no começo. O que vai determinar se um fóbico, se o medo é de um fóbico, não é ele dizer pra gente que ele tem medo de alguma coisa, certo? E sim, serão outras condições e a relação entre elas. Serão, é uma outra, nós vamos falar disso aqui, não vou ficar falando antecipadamente. Fala, Mara. Ou seja, uma fobia pode estar no fóbico e pode não estar, certo? Muitas pessoas podem ser fóbicas, terem sintomas fóbicos e não serem fóbicas, como estrutura, né? Para você ser fóbico, você precisa, na leitura da Michelle, do Lacan, você precisa ter um desejo prevenido. Portanto, você não precisa nem ter sintoma fóbico. Mas é importante que você tenha essa condição, entre outras, né? Também a gente vai falar sobre a relação com o outro, a forma de gozar, não é só o desejo, mas o desejo é um deles. Fala, Mara. Não sei se é óbvio aqui ou se eu estou. A ideia obsessiva pode acontecer nas três estruturas, ou só. Aí a gente não vai chamar assim a ideia obsessiva, a gente pode dizer assim, muitas ideias que um sujeito que fica muito tomado por ideias, ele não necessariamente será um obsessivo. É isso mesmo, Mara. Isso mesmo. Então, não é porque uma pessoa diz que sente que, sei lá, por exemplo, acho que as pessoas não gostam de mim, sempre eu vejo que eu chego num lugar, ninguém me olha. Enfim, que pode parecer alguma coisa como uma ideia obsessiva, não necessariamente será. Isso pode ser, por exemplo, uma psicose, pode ser uma angústia, de algum modo, na fobia. É isso, é isso. A gente vai aprender nesse livro a fazer distinções finas, que é o que a gente faz, gente, nas nossas supervisões. E digo para vocês, não é fácil, vai ser mais fácil ler o livro. A gente vai, depois que ler o livro, achar que a gente já consegue atender com mais tranquilidade, né? Daí chega o paciente e, ainda bem, detona toda a teoria que a gente aprendeu, e aí a gente, enfim, tem que lidar com a transferência, por exemplo, que esse é um grupo que começou estudando transferência. Eu acho que a gente tem que seguir trazendo aspectos sobre a transferência que o Freud coloca como um dos itens para a gente saber distinguir as estruturas. E de fato é. O tipo de transferência que o sujeito estabelece com a gente também é um pouco de bússola e norte para a gente saber se é uma neurose, se é uma psicose e que tipo de neurose é. Não sei se eu te respondi, Mara, mas é isso mesmo que você entendeu. É, Isso representa uma separação inédita entre fenômeno psíquico e patologia. O diagnóstico torna-se assim um diagnóstico do tipo de desejo, do modo da relação ao outro, da qualidade da divisão do sujeito e até mesmo da gramática da fantasia. Aqui sim, a gente vai escutar isso. Isso a gente escuta no nosso consultório. O que que é? Então, até grifem aqui, ó. É o tipo de desejo, o modo da relação com o outro, a qualidade da divisão do sujeito, se é que tem, se é um sujeito dividido ou não. Nem todo sujeito é dividido. E a gramática da fantasia. Aqui a gente consegue escutar qual é a estrutura. A regularidade clínica entre a histeria e a presença de sintomas conversivos, a neurose obsessiva e a produção de pensamentos obsessivos, bem como a relação entre a psicose e produção de tipo alucinatório ou delirante,
dependeria mais de uma contingência do que de uma necessidade estrutural. Isso aqui também é bem importante, porque o Christian está dizendo que a estrutura é necessária, mas o sintoma é contingente. Entendem isso? É isso que ele está dizendo aqui. Com outras palavras, né? Tudo bem? Faz sentido para vocês isso? É, esse é o ponto muito importante, é um ponto muito importante, pois evita que o raciocínio em curso no diagnóstico estrutural force a valorização de certos sintomas, em detrimento de outros. Desconheça o caráter relacional dos sintomas tomados sob transferência e sobrevalorize a fenomenologia dos sintomas. Boa. Também que esse é o nosso trabalho do dia a dia, né, gente? Fazer essas distinções daquilo que aparece, além da gente também considerar aquilo que vem sob transferência, certo? Porque a transferência também nos toma. A gente não consegue escutar e fazer essa separação diagnóstica tão clara, porque a transferência, a gente está lá. O Ricardo Goldenberg fala uma coisa muito bonita, eu gosto muito da leitura dele sobre a clínica, assim, também. É um cara que também me ajuda muito na clínica. E o Lacan diz isso. O amor de transferência é um amor genuíno. A gente fica, de fato, tomado por esse amor. Então, isso também entra no jogo daquilo que se torna possível ou não para a gente de fazer a leitura. O segundo grande ganho obtido pelo modelo estrutural é que ele permite prescindir de uma psicologia do desenvolvimento e uma compreensão evolutiva e eventualmente hierárquica dos sintomas ou suas estruturas clínicas correspondentes. Também isso é importante. Quando eu comecei a ensinar Lacan, eu tinha uma aula que eu vou voltar a dar, porque eu vejo que ela é muito importante. É uma aula que eu falo sobre a diferença entre constituição da subjetividade e desenvolvimento. É muito fundamental. Eu aprendi desenvolvimento lá na USP com um professor que chama-se Lino de Macedo, ele é da psicologia do desenvolvimento. E ele fala uma coisa muito bonita sobre o desenvolvimento. Ele diz assim, ó, ele escreve na lousa lá, desenvolvimento. Aí ele diz, de dentro para fora, em, de fora para dentro, volve, volver, em espiral, momento contínuo. Então, é um movimento de dentro para fora, de fora para dentro, em crescimento espiral. Essa é uma ideia de desenvolvimento bastante piagetiana, com a qual a gente convive todos os nossos dias. A gente acha isso da vida, que a gente vai melhorando, crescendo, se desenvolvendo, a gente sabe mais as coisas, as pessoas crescem, as pessoas se desenvolvem. A gente se descolar disso para pensar numa leitura estrutural não é fácil. A nossa tendência é essa. Quando a gente vai no médico, ele fala para a gente sobre isso. Quando você tem um filho, ele fala para a gente sobre isso. Qualquer coisa que você encontra tem a leitura desenvolvimentista. Então, para a gente conseguir fazer uma escuta lacaniana, a gente tem que abrir mão disso que vem marcando a nossa vida desde lá de lá e escutar as coisas por uma lógica que é de um tempo que é lógico e não cronológico. O que não é simples. Parece que é, mas a gente sabe que não é, né? Ou seja, o que vai determinar o que foi o passado é essa marquinha do futuro que acabou de acontecer aqui. É um passado que está ali, ó, na nossa frente, em relação a uma outra coisa.
É uma dupla que vai fazer a marcação desse tempo. É o que eu digo ali, de algum modo, na sessão, que marca um fim daquela sessão, porque teve alguma coisa anterior e não às 5 horas da tarde, que é a hora que a gente vai terminar. Ainda que eu termine às 5 horas da tarde, isso não importa tanto, certo? Então, a leitura estrutural, ela faz, ela obriga a gente a sair um pouco da questão do desenvolvimento. Uma concepção alternativa da temporalidade em curso na estrutura, que enfatiza a retroação e o corte, é elegantemente trazida nesse ponto para mostrar como a teoria da construção do sujeito em Lacan opera por meio de movimentos lógicos e não cronologias sucessivas. Aqui vale a pena retomar o tempo lógico do Lacan. Quem não tem isso claro, vale a pena olhar nos escritos e retomar esse movimento do tempo lógico. A gente já fez aqui nesse grupo o esqueminha do tempo lógico, não fizemos? Do sofisma dos três prisioneiros? Fizemos, não é? A gente pode fazer de novo daqui a pouco, mais para frente, tá bom? Excluindo-se o finalismo adultocêntrico, a tecnologia moral e a orientação normalopática que historicamente construíram a noção de normalidade, a teoria das estruturas nos encaminha para uma concepção de anormalidade generalizada, na medida em que o objeto A perturbaria a ideia da construção de um sujeito capaz de escapar ao mal-estar e à castração. Paramos aqui para entender essa frase? O que é que vocês entenderam disso? Eu vou só terminar, então, e a gente termina esse parágrafo. Não há, portanto, dedução do patológico a partir de um desenvolvimento ótimo das faculdades mentais ou do funcionamento psicológico, do qual se poderia inferir desvios, paralisações, regressões ou suspensões. Tais processos seriam imanentes a uma teoria freudiana da pulsão e seu correlato lacaniano em termos de linguagem, perda de significação e retorno de gozo. E aí, o que é que vocês entendem disso? É tão interessante, né, Fernanda? Essa concepção de anormalidade que ele diz aqui, a A, normalidade, né? Objeto A, normalizante. normalidade, Aham. com essa ideia de que seria possível, né, escapar de um mal-estar e de uma castração, né? Da E aí, castração. sim, Fala. e o quanto a gente vai vendo hoje em dia, né? Tantos diagnósticos para tentar, de alguma forma, né? Devolver o sujeito É, para um tempo mítico que teoricamente teria existido. Certo? É isso mesmo, Heloína. Então, claro, essa é a promessa da felicidade, né? A gente vai voltar para alguma coisa que teria existido se não fosse o resto, né? Do objeto A. É isso mesmo. Não sei quem levantou a mão primeiro. Fala. Mara, quer falar? Não? Então, Andréia, O livro bateu aqui. abaixa a mãozinha aí, então. Mara, tenta abaixar a mãozinha. Fala, Andréia. Eu consigo abaixar sua mãozinha. Peraí. Pronto. Fala, Andréia. Aqui também não estaria incluída a ideia é, de que uma estrutura não é mais normal do que a outra, ou outra muito patológica em cima da outra. Sim, isso É mais ou também. menos isso? Andréia, esse livro também vai trazer isso. Não tem uma estrutura melhor que a outra. E eu espero até o fim. Como eu sou uma grande estudiosa da psicose, eu adoro a psicose, eu tenho um apreço pela psicose. Eu trabalhei muitos anos com crianças autistas e psicóticas. Eu espero até o final que vocês fiquem muito invejosos de um psicótico. Tô brincando, né? Por quê? Porque a gente tende a achar que o bom é ser neurótico. O neurótico, ele, pela própria estrutura, porque o neurótico faz uma leitura que é uma leitura fálica da vida.
E na leitura fálica da vida, a gente acha os outros melhores ou piores. O drama neurótico, a dificuldade neurótica é justamente que a gente precisa lidar com essa leitura fálica que a gente faz da vida. E ela é só uma leitura, ela não é a vida. Então, eu não sei se vocês já assistiram aquela série é, Amor no Espectro. É uma série do Netflix e tem uma psicóloga que é bastante comportamental e ela ajuda autistas psicóticos diversos a encontrarem seus pares. São adultos, pessoas adultas que querem se relacionar. E eu já indiquei muitas vezes essa série, de vez em quando eu revejo, quando sai uma temporada nova, eu assisto, porque é uma graça, assim. E aí a gente vê ali, por exemplo, outro dia eu vi uma cena que era uma moça dizendo, eu quero alguém, aí a moça diz, eu quero alguém, eles chamam de autista, a gente vai chamar de psicótico. Aliás, isso também a gente vai fazer essa distinção no livro, o que que é o autismo e o que que é a psicose. Enfim, a moça psicótica diz, por exemplo, eu quero alguém que goste de ler gibi, que seja simpático, ela dá as características. Aí ela sai com o date que as pessoas, o programa arruma para ela, certo? Quando ela sai, o cara é quieto, tímido, não fala nada, não conversa, tal. Ela volta para casa dela triste e diz: Ah, ele era bonito, simpático, mas ele não conversa, ele não lê gibi, ele não corresponde. Gente, ela vira a página e vai para o próximo. Tem a outra que sai várias vezes e depois o relacionamento não funciona. Ela é muito bonito de ver a diferença de lidar com o mundo numa lógica que é do todo e de uma lógica que é fálica. Imagina uma neurótica, depois de conversar várias vezes com alguém, com um cara, sai com ele não é bem o que ela quer, ela sai mais uma vez, de repente, se ela der um jeitinho, ele vira aquilo que ela quer, né? Se ela casar com ele, der para ele um filho, quem sabe ele não melhora, não é assim? E assim vai investindo, fazendo as suas piruetas pelo mundo. Então, em muitos momentos, essa simplicidade, aparente simplicidade na psicose, ela é muito interessante para a vida. E um neurótico bem analisado fica um pouco mais psicótico, se a gente pudesse brincar com isso, né? Porque as coisas são como são, e é isso. Mas, enfim, tudo para dizer, para responder para você, Andréia, que é isso mesmo. Não, na nossa concepção, na nossa leitura, não teria uma estrutura melhor que a outra. No meu mestrado, eu falei sobre isso, sobre encontros de crianças neuróticas e psicóticas e o que que uma criança faz pela outra. Qual é o benefício desse encontro para os dois? Não é um encontro bom só para um, ele é bom para todo mundo. Eu fiz isso numa época que as crianças estavam indo para a escola, com as leis da inclusão, faz muito tempo isso, gente, mas quando começaram as leis da inclusão, e tinham muitos escritos sobre o benefício para a criança autista, psicótica, na época eu achava que era autista, hoje eu sei que são os psicóticos, para os psicóticos estarem na escola, como era bom para eles. E aí eu fiz um trabalho para mostrar como era bom para os neuróticos também, porque tem que ser bom para todo mundo, né? Senão não faz sentido. E também é bom para uma criança neurótica estar com uma criança psicótica. Mas isso é outro assunto. Tudo isso só para responder para você, Andréia. Fala, Catarina. Fernanda, tens alguma coisa escrita sobre esse trabalho antes de dizer o que eu ia dizer? Tenho, eu posso mandar no grupo. Tenho um Eu adorava artigo ver. e tenho o mestrado todo, que é enorme, mas eu te mando, eu tenho publicações disso sim. Essas eu tenho, Catarina. Claro, mando sim. Gostava Mando muito sim. de ver. Boa. Aquilo que tu estavas a perguntar, o que é que a gente tira deste parágrafo? Aquilo que eu tirei é que não é olharmos para o desenvolvimento da pessoa que nos vai dizer sobre o que ela vai fazer com isso ou que estrutura ela vai ter. E se vai ter patologia, se vai ter sintomas mais graves ou menos graves. É isso mesmo. E além disso, mais que isso, mais bonito do que isso é, ali com a gente, no encontro com a gente, existe uma possibilidade de criação sempre inédita. A gente Que não fica recebeu refém daquilo que a pessoa viveu e que teve, não isso, é? Catarina, senão a gente fica preconceituoso com o nosso sujeito
e a gente não consegue fazer uma intervenção que vai fazer nascer uma coisa diferente. O encontro com o analista faz acontecer coisas, podem acontecer coisas nesse encontro que nunca foram possíveis antes, digamos assim. Novas combinações significantes por uma intervenção, por um apontamento, uma marcação. É isso. Mas se a gente escuta na lógica do desenvolvimento, a gente fica refém disso e a gente não acha que é possível fazer uma intervenção tão original quanto é possível. A pessoa vai ficar com rótulo, Exatamente, a gente vai ficar cai no com. imaginário, né? A gente cai no imaginário, achando que porque a gente sabe alguma coisa, então essa pessoa é de tal jeito ou qualquer coisa assim. É isso mesmo. E me faz pensar que talvez é isso, né? Um lado, não sei se mais simples, porque eu não consigo pensar, né, como mais simples, mas talvez menos complexo, né? É ter que lidar com essa subjetividade de cada um, nesse mal-estar de cada um, que seja vai querer o todo, e aí também se Uhum. exclui, pode se excluir do laço também, né? Claro, claro que sim. Uhum. Enquanto o outro está tentando a todo jeito estar no laço e com todo um sofrimento também. Então, que cai nisso que você está dizendo, não tem um melhor do que o outro, Exatamente. e acho que é isso, e nem simples, mas é o que cada um vai poder fazer que, com a criatividade que pode permitir o processo analítico, inclusive, né, de transformar em outra coisa. É É isso isso que eu mesmo. quis dizer. E também dizer que a Gabriela falou muito bem, que estou bem feliz de encontrar a Gabi aqui. Nós nos encontramos na Paris 8 na universidade, fazendo Ah, que legal! mestrado. Vocês se E encontraram aí, no vejo a Gabi mestrado. aqui, Gente, muito, esse mundo é muito pequeno, né? pequeno. Impressionante. Muito. E ela disse l'exactement que, l'exactement que, é isso. Acte E eu manqué, vi é uma isso frase, mesmo. l'exactement que ne se trompe jamais. Os atos falhos não falham nunca. Ai, que lindo! Olha que bonito. É isso. Muito bonito. Põe a frase pra gente lá no grupo, Heloína, Coloco tá sim. bom? Muito bom. É isso. Bom, acho que assim a gente inaugura a nossa leitura desse lindo livro. Vamos mais um pouquinho com a apresentação do Christian, daqui a pouco a gente começa, certo? Um ótimo dia para todo mundo, até semana. Obrigada. Tchau.